No meio da madrugada, o som de uma notificação vibrou sobre o criado mudo. A casa estava mergulhada num silêncio pesado, o tipo de silêncio que parece amplificar cada batida do coração. André abriu os olhos lentamente. A luz fraca do celular iluminava a metade do quarto, desenhando sombras no rosto adormecido da esposa ao seu lado. Ou, pelo menos, ele achava que ela dormia. Aquela tela piscando no escuro parecia um sinal de alerta. Por um instante, pensou em ignorar. Só mais uma mensagem, talvez algo do trabalho. Tentou se convencer disso, mas a dúvida bateu mais forte que o sono. Ele fechou os olhos de novo, fingindo continuar dormindo. Deitou-se imóvel, ouvindo apenas o som distante de um carro passando na rua. Então, sem aviso, a cama se mexeu. Ela se levantou devagar, pisando leve no carpete para não fazer barulho. André a observava por uma fresta das pálpebras semicerradas. A esposa pegou o celular e saiu para o corredor. O clique suave da porta se fechando soou mais alto do que deveria. Ele ficou ali, com o corpo imóvel e a mente acelerando. Por que alguém precisaria sair da cama às 2 da manhã para responder algo no corredor? Quis acreditar que era puro acaso, mas quando ouviu o murmúrio baixo vindo de fora, algo apertou dentro dele. O tempo parecia arrastar. Aos poucos, a desconfiança começou a empurrar a razão para o fundo. André sentou na cama, olhou para a porta ainda fechada e respirou fundo. Queria levantar e ir até lá, mas temia o que poderia encontrar. As mãos tremiam. Não sabia se era raiva, medo ou uma mistura dos dois. Quando ouviu o som do chuveiro começar a correr, um frio subiu pela espinha. Que tipo de conversa precisava de um banho logo depois? O relógio marcava 2h26. Os minutos seguintes pareceram horas. Quando ela voltou, a pele ainda úmida e o olhar sereno demais, ele fingiu estar dormindo novamente. A esposa deitou-se em silêncio, virou-se para o outro lado e suspirou. André permaneceu acordado, olhando para o teto. Havia algo ali, uma tensão invisível. Sentia o cheiro do sabonete se misturar ao perfume habitual dela, e tudo pareceu fora de lugar. Quando o amanhecer chegou, a casa estava calma, mas dentro dele um nervosismo latente continuava. No café da manhã, ela falou sobre o dia, sobre as reuniões que teria, sobre a colega nova no escritório. Ele balançou a cabeça, tentando participar da conversa sem deixar transparecer nada. Queria observar. Os gestos dela eram leves, a voz igual de sempre, mas havia algo nos olhos, uma distância sutil. O celular vibrava sobre a mesa, e ela, como um reflexo, o virou com a tela para baixo. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para acender uma fagulha na mente dele. Durante o trabalho, as memórias da noite anterior não o deixavam em paz. Tentava se concentrar, olhar as planilhas, atender ligações, mas a imagem dela digitando no escuro voltava como um eco insistente. Pensou em pegar o celular dela ao chegar em casa, mas o pensamento o envergonhou. Não queria ser aquele tipo de pessoa. Queria acreditar que tudo estava apenas na cabeça. Porém, à medida que os dias passaram, pequenos sinais começaram a se repetir. Mensagens apagadas, respostas atravessadas, saídas curtas demais, sempre com uma justificativa pronta. Preciso resolver algo no trabalho. Vou ver minha irmã, volto rápido. André começou a reparar em horários, trajetos, coincidências que pareciam combinados demais. E quanto mais tentava não pensar, mais a mente procurava pistas onde antes havia confiança. Uma noite, enquanto jantavam, o celular dela vibrou de novo. Ela se apressou em pegá-lo, leu por um segundo e disse apenas: "É da empresa". Guardou o aparelho no bolso e continuou com a conversa, como se nada tivesse acontecido. André sorriu de volta, mas o sorriso não alcançou os olhos. Por dentro, algo se partiu. Durante anos, confiara plenamente. Agora, duvidava até do próprio reflexo no espelho. Certa tarde, um amigo o encontrou e comentou casualmente: "Vi a tua esposa outro dia no café da esquina. Parecia distraída, falando ao telefone". André perguntou com quem ela estava. "Sozinha, acho". Mas o colega hesitou só um instante antes de dizer, e esse mínimo atraso foi suficiente para plantar mais uma dúvida. À noite, quando perguntou se ela havia ido ao café, ela respondeu com naturalidade: "Não, deve ter confundido". Ele notou que ela evitava olhá-lo nos olhos quando mentia. Era um desvio leve, quase imperceptível. Mas para quem conhece o outro na rotina, todo detalhe fala mais alto que 1000 explicações. A cada novo episódio, a desconfiança ganhava forma, como uma sombra crescendo atrás de luzes fracas. Dentro dele, uma parte ainda queria acreditar. Lembrava das viagens que fizeram,
das noites de conversa até tarde, das promessas que pareciam eternas. Mas a outra parte, a que assistir às 2h17 da manhã aquele celular acender no escuro, gritava o tempo todo, tem algo errado. Era uma luta entre esperança e verdade. André percebeu que vivia uma espécie de teatro, fingindo não notar o que estava diante dos olhos. Deitava-se ao lado dela todas as noites, mas a cada toque do telefone, cada riso abafado, o corpo dele enrijecia como se esperasse uma sentença. O que doía mais não era a traição em si, mas o modo como ela se disfarçava em normalidade. A rotina seguiu. Ele trabalhou, ela saiu, voltaram a jantar juntos. Mas entre uma frase e outra, havia um abismo de silêncio. André começou a duvidar até das próprias reações. Um dia, recebeu uma mensagem no trabalho: vai jantar em casa hoje? Ele respondeu apenas sim, e ficou olhando para a tela, imaginando se era a mesma pergunta que ela mandava para outra pessoa. O peso da desconfiança não o deixava dormir. O travesseiro parecia frio, o quarto pequeno demais. Tentou conversar com ela, mas tudo soava falso, ensaiado. Quando perguntou se estava tudo bem, ela respondeu rápido demais, claro. Por que não estaria? Nenhum detalhe escapava. E foi nesse ponto que ele percebeu, não se tratava mais de descobrir a verdade, mas de reunir coragem para encará-la. Numa noite chuvosa, enquanto ela dormia, ele levantou de novo. Ficou parado diante do celular dela na mesa de cabeceira. O som da chuva do lado de fora parecia empurrá-lo para a frente. Tocou o aparelho, hesitou, e pousou a mão de volta. Queria saber, mas ao mesmo tempo temia que o conhecimento destruísse tudo de vez. Voltou para a cama e olhou para ela, adormecida, e teve vontade de chorar. Ele sabia que em algum momento a vida cobraria a verdade, mas ainda não estava pronto para lidar com ela. Na manhã seguinte, André acordou antes do despertador tocar. A luz do sol entrava tímida pelas frestas da cortina, e o corpo ainda carregava o peso da noite mal dormida. Observou a esposa ao lado, dormindo tranquila, a respiração leve, como se nada existisse no mundo capaz de desestabilizá-la. Passou-lhe pela cabeça a pergunta que o perseguia havia dias. Ela sabia que ele desconfiava? Ou simplesmente não se importava mais? Levantou em silêncio, foi até a cozinha e preparou o café do jeito que sempre fazia. Queria preservar a aparência de normalidade, como se o gesto automático pudesse segurar os cacos que já se espalhavam dentro dele. Durante o café, ela sorriu e perguntou sobre o dia dele, o trabalho, o trânsito. André respondeu com frases curtas, sem emoção. Estava ali, mas a mente vagava. Cada palavra que ela dizia parecia cuidadosamente medida, e o som do celular vibrando sobre a mesa fez o ar do ambiente mudar. Ela pegou o aparelho com um movimento rápido, olhou a tela por um momento e apenas disse, é grupo da empresa. Guardou o celular na bolsa e beijou-o de leve na testa antes de sair. O perfume que ela usava ficou suspenso no ar, marcando um contraste incômodo entre o presente e as lembranças do que já foram. No trabalho, André não conseguiu se concentrar. Abriu o e-mail, fechou, reabriu. Tudo parecia sem sentido. A suspeita tomava conta de cada pensamento. A imagem dela digitando mensagens no escuro o perseguia como um fantasma. Ele sabia que precisava de uma prova, algo tangível que confirmasse ou desfizesse aquela angústia. Mas o medo de descobrir era quase igual à vontade de saber. Às vezes, inconscientemente, torcia para estar errado. Preferia ser um paranoico do que um homem traído. Naquela tarde, durante uma reunião, percebeu seu celular vibrar. Era uma mensagem de um amigo em comum. Cara, vi tua esposa de novo hoje, parecia estar com alguém. Não quis me meter, mas achei melhor te avisar. O coração dele disparou. Respondeu apenas entendi e guardou o telefone no bolso, o rosto impassível enquanto a reunião seguia. Por dentro, o mundo desmoronava. Ao sair do trabalho, dirigiu sem destino por alguns minutos. A chuva começava a cair, fina, fria, criando um som constante no para-brisa. O limpador de vidro balançava no mesmo ritmo dos pensamentos que ele não conseguia calar. Decidiu ir para casa mais tarde, como se desse tempo a ela para inventar mais uma desculpa. Quando estacionou o carro em frente à garagem, viu as luzes acesas. A casa parecia tranquila, mas no portão ainda havia vestígios de um segundo carro, o chão molhado em um formato que denunciava pneus que haviam partido há pouco. Ele ficou parado ali, mãos trêmulas sobre o volante, tentando decidir se entrava ou se dava meia volta. O medo parecia físico, um peso no peito, uma mão invisível apertando forte. Respirou fundo e finalmente desceu do carro. Entrou em casa em silêncio.
Ouviu o som da televisão vindo da sala. Ela estava lá, reclinada no sofá, distraída, riscando algo em um caderno. Quando viu, sorriu como se nada tivesse acontecido. Tá chovendo muito lá fora? Perguntou, com naturalidade. André fez que sim, pendurou o casaco e respondeu, peguei um pouco no caminho. Sentou-se ao lado dela e ficou em silêncio por alguns segundos. O cheiro da comida pronta vinha da cozinha. Tudo parecia perfeitamente comum, e exatamente isso deixava mais desconfortável. Após o jantar, ela foi tomar banho. André ficou na mesa, sozinho, olhando o celular dela esquecido sobre o balcão. O coração começou a acelerar de novo. Sentia-se como alguém prestes a cruzar uma fronteira sem volta. Cada segundo de hesitação parecia gritar mais alto. Finalmente, pegou o aparelho. As mãos suadas, o toque hesitante. Tentou o desbloqueio, que falhou. Havia a senha, e ele nem sabia mais qual era. Um arrepio percorreu o corpo. Guardou rapidamente o telefone de volta, temendo ser descoberto. Quando ela voltou, o olhar dele estava distante. Nos dias seguintes, a distância entre eles ficou mais evidente. As conversas perderam o calor, os gestos se tornaram ensaiados. André percebia o quanto ela evitava o toque. A cama agora era dividida não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Havia um espaço vazio entre eles, uma ausência que o cobria mais do que qualquer cobertor. Ela se ausentava cada vez mais, alegando compromissos. Ele anotava mentalmente cada detalhe. O horário que saía, o som das mensagens, o modo como desligava o telefone ao entrar no quarto. Certa noite, ela mencionou de forma distraída que teria um encontro de trabalho no restaurante do centro. André disfarçou o incômodo e assentiu. Disse apenas, boa sorte. Mas no fundo, algo dentro dele já planejava o que faria. No dia seguinte, saiu do trabalho mais cedo e seguiu para o local indicado. Estacionou algumas quadras antes, para que o carro não fosse reconhecido. Sentou-se dentro, observando o movimento à distância. O coração parecia bater no pescoço. Quando o relógio marcou 8 da noite, ele a viu chegar. Estava sorrindo. E não estava sozinha. O homem que a acompanhava tinha um jeito familiar, talvez alguém do círculo profissional. André observava a interação entre eles. Os gestos, o riso contido, a proximidade. O jantar parecia íntimo demais para ser apenas trabalho. Ficou ali por alguns minutos, tentando encontrar alguma explicação lógica. Mas cada segundo a mais naquela cena tornava impossível negar. Sentiu uma pontada de nojo misturada com dor. Colocou as mãos no volante, mas não conseguiu dirigir. Ficou parado, observando, até não aguentar mais. Naquela noite, ele dormiu no sofá, alegando cansaço. Ela chegou tarde e foi direto para o banho, evitando perguntas. Deitou-se depois, virou para o lado e dormiu sem dizer boa noite. André ficou ali olhando o teto, sentindo o coração bater de um jeito irregular, pesado. Nas horas seguintes, pensou em tudo que havia construído, nas promessas, nas risadas antigas. Tinha a sensação de que estava preso a um filme repetido, onde o final já era conhecido, mas ele insistia em assistir de novo. Nos dias que se seguiram, ele se manteve em silêncio. Fingiu não saber, fingiu não sentir. Mas por dentro se preparava para o inevitável. A verdade, em algum momento, viria à tona. E ele, mesmo fragilizado, queria estar pronto quando ela chegasse. Os dias seguintes foram de um silêncio ensurdecedor. André vivia numa rotina quase automática, cruzando palavras e gestos com a esposa como quem atravessa um campo minado, calculando cada passo para não explodir. Ela falava pouco, sempre apressada, sempre com algo a resolver. O telefone, agora, nunca saía de perto dela. Era como se tivesse se tornado uma extensão do próprio corpo. André tinha perdido a coragem de perguntar qualquer coisa. Sabia que a mentira viria disfarçada de normalidade, e ouvir seria pior do que imaginar. Naquela sexta, o dia terminou com uma sensação estranha, uma inquietação que não tinha explicação aparente. O céu estava encoberto, e o trânsito caótico parecia refletir a própria confusão dentro dele. Ao chegar em casa, algo chamou sua atenção antes mesmo de abrir a porta. O portão estava trancado, mas havia um segundo par de marcas de pneus no chão da garagem. Nenhum carro ali combinava com o movimento recente. Ele respirou fundo e entrou. A casa estava escura, com exceção do brilho alaranjado vindo da sala. O som da televisão baixo, uma tentativa falha de parecer casual. Ela estava sentada no sofá, mexendo no celular. Levantou o olhar quando ele entrou e o cumprimentou, mas a expressão denunciava surpresa. André percebeu. Disfarçou, fingindo não notar,
e foi direto para o quarto. No espelho, olhou para si mesmo e quase não se reconheceu. Os olhos cansados, o semblante duro. Um homem que fingia viver o que já tinha acabado. Sentou-se na cama e ficou em silêncio. Lá fora, o barulho da chuva começou a crescer, batendo nas janelas, preenchendo o vazio do ambiente. Mais tarde, ela entrou no quarto, já com o celular nas mãos. Disse que precisava levantar cedo no dia seguinte, que havia um compromisso importante. André assentiu, sem dizer nada. Deitou-se, e os dois ficaram lado a lado, voltados para direções opostas. O som da chuva era o único diálogo. Alguns minutos depois, ouviu novamente a vibração do celular. Dessa vez, algo dentro dele se quebrou. Sentou-se, olhou direto para ela e perguntou: "Com quem você fala a essa hora?" Ela congelou por um instante, respirou fundo e respondeu: "Com ninguém, é do trabalho, de verdade." A voz não sustentava mais o peso da desculpa. O olhar dela fugiu do dele. André percebeu, e a verdade, mesmo sem palavras, atravessou o ar como uma lâmina. O silêncio que seguiu foi mais cruel que qualquer grito. Ela se levantou, talvez para evitar continuar o assunto, mas ele permaneceu sentado, olhando o chão, tentando juntar as peças de uma história que já não podia ser remendada. Quando ela saiu do quarto, deixou o celular sobre a cômoda. Pela primeira vez, não se deu conta. André observou, imóvel. O coração disparava. Pegou o aparelho. As mãos tremiam mais do que nunca. O código de bloqueio era o mesmo de antes, um número que ele mesmo ajudara a escolher, e o aparelho desbloqueou na primeira tentativa. A tela refletiu o rosto dele por um segundo. Rolou as conversas, buscando nomes conhecidos até encontrar o que mais temia. Leu cada palavra, uma sequência de mensagens trocadas com alguém que ele nunca conheceu, mas que parecia conhecer cada detalhe íntimo da mulher que dormia ao seu lado há anos. As palavras em tom cúmplice, as promessas, as lembranças de encontros recentes. Não havia espaço para dúvidas. Tudo o que ele tentará negar durante semanas estava ali, exposto em frases curtas e diretas. O peito doía, o corpo inteiro parecia gelar. Desligou o telefone, colocou-o de volta no lugar e permaneceu parado, olhando para o nada. Ela voltou minutos depois, como se nada tivesse acontecido. Deitou-se na cama, virou-se e apagou a luz. André ficou acordado, sentindo o peso de uma verdade que já não podia desver. O tempo passava, e ele pensava em tudo que aguentou calado, em cada sinal que ignorou, em cada noite fingindo dormir enquanto o amor escorria pelos dedos. Pensou em confrontá-la naquele instante, em despejar toda a dor de uma vez. Mas não fez. Algo dentro dele dizia que precisava esperar. Esperar o momento certo, talvez o último. No dia seguinte, ela saiu cedo, como havia dito. André permaneceu em casa. A mente girava numa mistura de desespero e resignação. Ligou o rádio, desligou, andou de um lado para o outro. A cada hora que passava, o ódio perdia espaço para um cansaço profundo. Quando ela voltou no fim do dia, ele a recebeu com o mesmo sorriso neutro de sempre. Perguntou se o compromisso correu bem. Ela respondeu que sim, mencionou pessoas, horários, detalhes demais, como quem tenta dar credibilidade a uma mentira ensaiada. Ele apenas ouviu. À noite, os dois participaram de um jantar com amigos. O cenário parecia tirado de uma peça onde todos fingem interpretar a felicidade. Ela sorria, contava histórias, tocava o braço dele em alguns momentos, como se tudo estivesse em perfeita harmonia. André retribuía, mantendo as aparências. Mas enquanto ela falava, ele via tudo diferente. Cada gesto dela agora era um espelho quebrado, refletindo fragmentos do que já existiu, mas nunca mais voltaria a ser inteiro. Quando voltaram para casa, ela foi direto dormir. André ficou na sala por um tempo, olhando para a janela e ouvindo o som do vento lá fora. O que mais doía não era a traição, mas a constatação de que ele tinha se perdido tentando manter de pé algo que já estava morto. Levantou-se, foi até a porta do quarto e a observou dormindo. O rosto tranquilo, as feições serenas, como se vivesse um sonho bom. Ele se perguntou há quanto tempo ela não sonhava com ele. Sentou-se no canto da cama e ficou ali, imóvel. A coragem de agir começava a surgir onde antes havia apenas medo. Porque perceber que alguém te trai é terrível, mas entender que você deixou de existir muito antes disso é o golpe final. Naquela noite, ele decidiu que a verdade precisava ser dita, e, ao mesmo tempo, sabia que ao revelá-la, nada seria igual novamente. O amanhecer daquele domingo trouxe um silêncio diferente, não apenas o silêncio do dia preguiçoso, mas o de quem está prestes a mudar de vida. André levantou cedo,
Olhou o próprio reflexo no espelho e percebeu nos olhos um cansaço que não vinha apenas da noite mal dormida. Era um esgotamento emocional, uma espécie de exaustão que nasce quando o coração já sabe que chegou ao fim. A casa ainda dormia, o relógio marcava 7h20, e ele caminhou devagar até a sala. Sentou-se no sofá e ficou olhando para o celular dela sobre a mesa. Um simples objeto, mas agora carregado de algo maior que ele mesmo, a verdade. Ele sabia que não aguentaria mais carregar aquilo sozinho. Pegou o celular e esperou até ouvir o som da porta do quarto se abrindo. O som dos passos dela ecoou no corredor e, por algum motivo, ele sentiu um alívio silencioso. Quando ela apareceu, ainda com o cabelo bagunçado e uma expressão de quem não esperava ver ninguém acordado, o olhar de André a fez parar no meio do caminho. Ela percebeu o celular nas mãos dele, e em um instante o semblante dela mudou. Ele não disse nada por alguns segundos. Apenas observou, medindo o peso das palavras que viriam. Você vai me dizer quem é? A voz dele saiu baixa, sem raiva, sem grito, apenas com uma tristeza que parecia vir de um lugar irreversível. Ela hesitou, deu um passo à frente, mas não respondeu. Por um breve momento, ele viu nos olhos dela todas as respostas que precisava. Tentou insistir. Eu só quero saber desde quando. O silêncio dela era uma confissão. André respirou fundo, apoiou o cotovelo no joelho e baixou a cabeça. A sala tinha um cheiro estranho, uma mistura de perfume matinal com desespero. Ela começou a falar, tentando montar frases que explicassem o inexplicável. Disse que não tinha planejado, que as coisas aconteceram, que ele andava distante, que se sentia sozinha. André ouviu sem interromper. Cada palavra parecia atravessar o ar em câmera lenta, como se quisesse se desfazer antes de chegar a ele. Quis entender, mas tudo o que ouvia era o eco de algo que nunca poderia ser reconstituído. Ela terminou dizendo que ainda o amava, que se arrependia. Ele levantou o olhar e viu lágrimas nos olhos dela, mas não conseguiu sentir compaixão. Amar e trair não cabem na mesma frase, murmurou, quase para si mesmo. Ela tentou se aproximar, mas ele recuou. Não havia espaço para toque. O ar entre eles se tornará denso, intocável. A conversa morreu em palavras quebradas, soluços contidos e longas pausas. Ele levantou, caminhou até a janela e olhou o céu cinza lá fora. Parecia que até o tempo participava daquela ruína. Horas se passaram sem que percebessem. A casa parecia vazia, mesmo com os dois ali dentro. Ela arrumava pequenos objetos, como se reorganizar a sala pudesse reparar a distância. André, por outro lado, via cada decoração, cada foto, cada lembrança como uma ferida aberta. Observou um porta-retratos sobre a estante, tirado meses antes em um dia de praia. Ambos sorriam, despreocupados, como se o mundo fosse um lugar seguro. Parecia uma vida de outra pessoa. Durante a tarde, ele saiu para caminhar. Precisava respirar ar novo, longe das mesmas paredes que agora carregavam o cheiro da mentira. Caminhou sem direção, com o olhar perdido nas ruas, lembrando de pequenos gestos, palavras e momentos que agora ganhavam novos significados. Cada lembrança voltava distorcida, tingida pela sombra da traição. Quando o sol começou a cair, percebeu que não havia dado um passo em direção a resolução alguma. Carregava apenas o peso de saber demais. Ao voltar para casa, encontrou a mesa posta. Ela tinha preparado o jantar, talvez uma tentativa de reconstruir algo, talvez apenas um último gesto de culpa. André sentou-se, comeu em silêncio. Nenhum dos dois tinha apetite, mas ambos fingiram normalidade. Ela tentava puxar assunto, mas as respostas curtas dele encerravam qualquer tentativa de conversa. Até que, no meio do silêncio, ela disse, eu não quero que isso acabe assim. Ele olhou com um semblante exausto e respondeu calmamente, já acabou. Só estamos tentando fingir que ainda respiramos. Ela chorou. As lágrimas caíam sem esforço, e ele ficou parado, observando o choro sem reagir. Quis sentir raiva, mas restava apenas um tipo de dor sem expressão. Quando terminaram o jantar, ela foi para o quarto e se deitou. André ficou na sala mais um tempo, em silêncio, observando o relógio da parede. Cada segundo marcava a lentidão do fim. De madrugada, ele acordou com o som da chuva lá fora. Levantou, tomou um copo d'água e viu a mala dela aberta no canto do quarto. Roupas espalhadas, algumas dobradas, outras jogadas de qualquer jeito. Ela ainda dormia, mas o gesto dizia mais do que qualquer palavra dita antes. Era o preparo de uma despedida silenciosa. Ele afastou o olhar e caminhou de volta para a sala. Sentou-se no sofá com um cobertor e ficou olhando o reflexo da rua molhada pela janela. Sentiu uma calma estranha, talvez a aceitação de que não havia mais o que tentar salvar. O amanhecer o encontrou ali,
imóvel, mas pela primeira vez sem angústia. Compreendeu que, às vezes, deixar alguém ir é o único jeito de reencontrar a própria paz. A traição tinha sido a última gota, mas o amor já havia secado muito antes. Por mais que doesse, aquele seria o começo de algo novo, mesmo que ele ainda não soubesse o que seria. Quando ela acordou, encontrou a casa em silêncio. No canto da mesa, um bilhete simples, direto, escrito de próprio punho. Não precisa se explicar mais. Eu entendi tudo. Ela ficou parada por um tempo, segurando o papel entre os dedos, sem saber se chorava ou se sentia alívio. E naquele instante, André, já do lado de fora, caminhava na calçada molhada, respirando o ar frio da manhã. A vida, apesar do caos, seguia. E, de algum modo, ele sabia que sobreviver à verdade era o primeiro passo para recomeçar. André andou por alguns minutos sem olhar para trás. A rua ainda molhada refletia o céu cinzento, e cada passo parecia um esforço para deixar tudo que viverá para trás. O vento frio cortava o rosto, mas trazia um tipo de alívio que ele não sentia havia muito tempo. Parou numa esquina e olhou o movimento das pessoas, carros passando, vozes indistintas. Tudo parecia continuar normalmente, como se o mundo não tivesse parado para ele. E foi ali que percebeu, o mundo realmente não para por ninguém, nem por amores, nem por despedidas. Pegou o celular, olhou para a tela ainda manchada por lágrimas da noite anterior e, pela primeira vez em semanas, não esperava nenhuma mensagem. Seguiu caminhando até um pequeno café de bairro, o mesmo onde costumava ir antes do trabalho, tempos atrás, quando a vida ainda parecia tranquila. Sentou-se na mesa do canto, pediu um café preto e ficou observando o vapor subir da xícara. O barulho da máquina, o cheiro do café fresco, os sons discretos ao redor criavam uma sensação estranha de normalidade. Olhou em volta e percebeu casais conversando, risos, mãos entrelaçadas. Não sentiu inveja. Sentiu apenas uma paz melancólica, a consciência de que já havia estado ali um dia, e de que, talvez, um dia poderia estar novamente, de outro jeito, com um outro olhar. A mente, contudo, insistia em voltar. As lembranças vinham em fragmentos, o primeiro encontro, o medo de errar, os planos compartilhados. Cada lembrança agora ardia como um vidro quebrado em contato com a pele. Mesmo assim, não conseguia odiá-la. O que os unir um dia ainda ressoava em algum lugar quieto dentro dele, mas agora misturado ao peso do que não poderia mais ser. Pensou em quantas vezes as pessoas se enganam achando que o amor é suficiente para manter algo vivo. A verdade é que o amor precisa de verdade, e sem ela tudo apodrece devagar. Ficou sentado por um bom tempo. Quando terminou o café, olhou pela janela e viu o sol tentar romper as nuvens. Era uma luz tímida, fraca, mas insistente. Levantou-se, pagou a conta e saiu. Caminhou em direção ao parque próximo de casa, onde costumava correr antes de tudo mudar. O lugar ainda estava úmido da chuva, o cheiro de terra e folhas molhadas dominava o ar. Observou uma criança brincando com o pai, o riso leve cortando o silêncio das árvores. Aquela simples cena mexeu com ele. Desejou, por um instante, ter guardado melhor os pequenos pedaços da felicidade, em vez de tentar segurar o que já estava indo embora. O dia passou lento, e quando a tarde chegou, voltou para casa. As malas dela não estavam mais no quarto. O armário aberto deixava marcas de ausência. O travesseiro ainda tinha o formato da cabeça dela, e o perfume pairava no ar como um lembrete cruel. André sentou-se na cama e ficou ali, olhando o espaço vazio, mas sem lágrimas. A dor tinha mudado de lugar. Já não era mais uma ferida aberta, mas uma cicatriz em formação. Fechou os olhos e respirou fundo. A casa parecia diferente, como se o silêncio ganhasse outra textura. Pela primeira vez, sentiu que aquele era o começo do fim e, paradoxalmente, o início de algo próprio. No dia seguinte, voltou ao trabalho. Os colegas perceberam seu semblante mais calmo, mas ninguém perguntou nada. De alguma forma, ele emanava uma energia que dizia, não toquem nisso. Durante o almoço, saiu sozinho, andou pelas ruas ao redor e percebeu que o tempo realmente seguia. Olhou as vitrines, ouviu o barulho de passos apressados e o som de vozes que se misturavam ao vento. Tudo era simples, cotidiano, e talvez fosse exatamente isso que ele precisava. Simplicidade, previsibilidade, a ausência de surpresas. As noites seguintes vieram diferentes, ainda solitárias, mas com menos peso. Aos poucos começou a retomar pequenos hábitos que havia deixado para trás, ouvir música com volume alto, ler antes de dormir, preparar algo novo na cozinha. A casa era a mesma, mas começava a ganhar outro cheiro, outra energia. Certa noite,
Enquanto observava o luar pela janela, percebeu que, sem querer, já havia parado de pensar nela o tempo todo. As lembranças surgiam, sim, mas com menos dor. Era como se a vida, silenciosamente, começasse a seguir seu curso natural de cura. Com o passar das semanas, aprendeu a conviver com o que ficou. Não buscava explicações, nem justificativas. Havia aceitado que algumas coisas simplesmente fracassam sem um culpado único, por cansaço, por distração, por descuido. E isso também era parte do viver. Um dia, encontrou uma mensagem antiga dela esquecida em seu e-mail, uma daquelas trocas banais de quando ainda eram felizes. Leu calmamente, ao fim, apagou. Não por raiva, mas porque entendeu que guardar o passado não traria nada de volta. Certa tarde, recebeu uma ligação de um número conhecido. Era ela. Não atendeu na hora. Ficou olhando o aparelho tocar, o som ecoando pela sala, até parar. Quando o silêncio voltou, ele se deu conta de que não precisava mais de respostas. Também não havia mais perguntas. Aquele capítulo tinha se fechado sozinho, sem discursos, sem revanche. Apenas o fim natural de algo que já não respirava. Com o tempo, voltou a sorrir de verdade. Não o sorriso forçado das aparências, mas o sorriso calmo de quem aceita as imperfeições do caminho. Passou a enxergar a dor não como um castigo, mas como um tipo de aprendizado inevitável. Entendeu que perdoar não é esquecer o que fizeram conosco, mas libertar-se de carregar o peso. Numa manhã qualquer, enquanto caminhava novamente no parque, olhou para o horizonte e sentiu algo que há muito não sentia: gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ainda acreditar que, apesar de tudo, o amor, o verdadeiro, ainda valia a pena. Não o amor que prende, que teme, que sufoca, mas o que ensina e transforma. E naquele instante, com o vento leve tocando o rosto e o sol finalmente rompendo as nuvens, André percebeu que o fim, no fundo, era apenas o início disfarçado.